Olá, comandantes, sejam bem-vindos ao Gear City e vejam só o nosso novo escritório. Eu acho que nós nunca tínhamos avançado tanto, agora nos anos 80. Então temos um escritório muito mais moderno, aparelhagem. Aqui também o papel de parede é diferente. Aqui estes armários também. E claro, temos um computador PIP. Acho que o telefone é igual, não é? A revista também está diferente, o globo também está diferente. Se bem que depois clicando fica igual. Yeah, é verdade, eu andei só aqui há alguns meses para as coisas que nós estávamos a produzir se despacharem. Portanto, daqui a um mês vamos ter o tal Salsicha, que é o nosso microcarro. Epá, e estamos a construir muitas fábricas, estas mesmo a pensar no futuro, não é? 170 meses, isto é tipo anos 90. Mas pronto, nós vamos precisar de fazer 1 milhão de veículos na Índia, por isso precisamos das fábricas. Neste momento, as fábricas até que nem estão assim tão más. Se bem que estamos aqui ainda a perder algumas, não é? Algumas vendas. Portanto, o plano agora é pôr o salsicha à venda. Portanto, vamos a isso. Estamos a ganhar fluxo de caixa 22 milhões. Estamos aqui com bastantes vendas perdidas do croquete. Nós vamos ter que ir ajustar preços e essa coisa toda. Mas para já. Estamos a ganhar bastante dinheiro apesar de estarmos a fazer estas fábricas todas, não é? Para já vamos aqui ao nosso novo computador, vamos a calcular e vamos produzir uma... Se calhar tem que ser mais. Isto aqui dá quantas? Eu não tenho linhas disponíveis. Está bem, está bem. É verdade, eu não tenho linhas disponíveis. Bem, vamos tirar do panado. Não é? Vamos tirar aqui uma linha do panado. E vamos pôr uma linha no salsicha. Pois é. Agora, os custos do salsicha, nós ainda não sabemos bem, não é? Mas isto é um bom carro. Portanto, o croquete está caríssimo aqui, mas ainda assim vende. O Rissol não está a vender nada porque se calhar também não tem produção, não é? Bem, este aqui, vamos pôr 5.200 talvez. Vamos aplicar a todos e depois fora da Índia, por exemplo aqui que o pessoal é mais rico. Olha aí, a nossa avaliação do tipo é 73. Apesar de ser bastante mais caro que os outros. Este carro é muito bom, não é? Por isso, pá, vamos vender 9.000. 9.000 aqui em Tóquio também. $9.000 também aqui em Kuala Lumpur. É muito, muito melhor que os outros. Também em Singapura, que é um país rico, eles são capazes de pagar. Espero eu. Busan também, na Coreia do Sul. Vamos pôr 9.000. Seul a mesma coisa. Bem, 9.000 não é assim tanto, não é? Estamos a vender... Quanto é que vende o panado? Pois não vende muita coisa aqui também. Aqui já não compensa, não é? Estes preços. Mas enfim, nós agora, até termos a nova fábrica de Chennai, não vale a pena estarmos a querer vender mais. Depois aqui vamos pôr também a Taipei, sim também. Taipei é rica. Aliás, aqui o croquete nós temos que aumentar o preço. Certo, mais Bangkok. Vamos pôr 9.000 e o que é que falta? Dubai. Dubai ainda por cima sem concorrência. Vai já a 15.000. E 9.000 também aqui no Vietnã. Entretanto, anos 90 e a China é capaz de começar a desenvolver também, não é? Como é que estamos aqui em termos de PIB per capita? 347, ainda está fraquinho. A Índia também ainda está a desenvolver pouco. A Indonésia já está mais rica. Mas se calhar qualquer dia temos que começar a abrir aqui. Olha aí, Jakarta, quase 7 milhões, 800 de PIB per capita. E não está aqui ninguém. Jakarta também, quando tivermos as fábricas feitas, não é? Vamos para lá. Agora, vamos aqui ver as vendas.
na cidade onde é que nós temos mais lucros. Portanto, onde temos menos é Vietnã e depois assim na Índia temos poucos lucros. Depois mais lucros na Coreia do Sul, Dubai também. Pá, e Tóquio estamos com os lucros do caraças. Tóquio não temos vendas perdidas e só estamos a vender, olha aí, só estamos a vender Coupé e o Coupé 2+2. Certo, então, mais um mês e nós temos a nova caixa de câmbio e depois o que é que a gente pode fazer com esta caixa de câmbio? Podemos fazer um novo risol e um novo croquete com as coisas que nós produzimos para o nosso salsicha microcarro. Portanto, vamos ver. Para já vamos ver quanto é que vende o salsicha com estes preços assim. Portanto, pagamos 18 milhões de impostos, por isso é que tivemos aqui prejuízo. Em termos de vendas estamos com... Epá, o lasanha não está a vender. O lasanha não está a vender. O salsicha vendeu tudo e perdeu muitas vendas. Então quer dizer que podemos aumentar ainda o preço. Tóquio podíamos ter vendido 300. Vamos aumentar então o preço. Bem, aqui não vale a pena estarmos a vender tão barato. Vamos vender então a 9 mil em todo lado. E depois no Dubai vamos vender a 15 mil. Em Tóquio pode ser por causa disto que a gente também não vendeu aqui, mas estou a ver que em Tóquio podemos também vender mais caro. Vamos vender a 15 mil. Bem, o lasanha ainda assim está a vender, mas não é muito. Certo, pesquisa completa. Vamos então fazer novo risol. Ou novo croquete. O que é que a gente há de fazer antes? Se o croquete tem 41. 7 de imagem. O risol tem 49. Se calhar vamos fazer o croquete. Não é? Croquete que é o nosso carro compacto. Até podemos fazer podemos deixar o croquete. Vamos fazer assim, vamos deixar o croquete porque ele até está barato e vamos fazer um novo carro. Vamos fazer um novo carro compacto. Eu estou aqui a pensar no nome. Os carros compactos estão super em voga. E vamos usar este que é muito mais caro, mas tem que ser. O motor que nós usamos foi este aqui, não é? S3 Eco de 75, eu acho que sim. Sim, é o melhor. Ok. E depois vamos pôr então a nova caixa de mudanças semi-automática de 4 velocidades. Ok, combustível, pronto, combustível exatamente 73, que é bastante melhor do que esta que nós estávamos a usar. Também muito mais cara. É 10 vezes mais. Mas deve ser um carro bom, não é? Vamos aqui para baixo, modelos dos anos 80. São um bocado feios, para ser sincero. Isto parece aquele BMW antigo. Isto é muito quadradão. Este é muito feio, poça. Este aqui também. Não sei porque é que estes carros são tão feios. Ok, este está giro. Este está giro, está a modernar-se. Mas se calhar muito grande. Isto é suposto ser um carro compacto.
Bem, vamos usar este aqui. O combustível está ótimo. Potência, nem por isso. Específico 55. Está bastante bom. Então vamos fazer uma coisa assim mais de luxo. Aqui no foco do design isto vai ser rico. Ou classe superior talvez. Não é? Portanto, o interior... Nós não precisamos assim tanto de estilo, não é? Temos um bocadinho mais de luxo. Segurança é importante, nem por isso. Tecnologia, vamos tentar baixar aqui um pouco os custos. Baixando a tecnologia. Entretanto, foco em estilo, vamos tirar um bocadinho. De luxo também, segurança também. Carga estamos um bocado fracos. Vamos focar mais. Confiabilidade acho que é muito importante. Vamos focar tudo. Ficou 57. Testes. Vamos testar aqui um pouco mais o mercado demográfico, mas está a ficar caro. Desempenho. Bem, não podemos tirar muito. Economia de combustível. Já está a 100, portanto nem sei se vale a pena. Vamos tirar. Conforto. Qualidade vamos pôr um pouco mais. Confiabilidade também. Chegamos aos 60. Vai ser caro, vai. Mas isto vai ser para os ricos. Epá, vai ser super caro. Este carro, mas vai ser super bom também. 19 meses, já não consegue isso mais depressa. 15 meses, temos é que pagar. Bem, 18 meses mais vale poupar um bocadinho. Vamos então construir isto. Portanto, este aqui é um carro compacto. O que é que a gente lhe há de chamar? O pastel. Que vai substituir depois o croquete. A gente vê, vamos pô-los à venda lado a lado, um barato e outro caro. Depois a gente logo vê qual é que corre melhor. Mas é assim, ele é muito melhor do que o croquete. E tem a imagem também muito melhor. Total 46. Pois é, aquilo já estava a ficar fraquinho. Aqui o nosso hambúrguer também já começa a mostrar a idade, ok. Apesar de ser super potente. Específico 43. Bem, para já vamos deixar assim. Para já vamos deixar assim. Daqui a 6 meses vamos ter então o nosso chassi para corridas e vamos poder fazer super carros e essa coisa toda. Portanto, vamos aqui passar mais um turno e vamos ver como é que foram as vendas do microcarro. Portanto, está a vender. Vamos ver aonde. Perdemos vendas em Osaka. Tóquio vendeu 7. Mas eu acho que pus isto em Tóquio com um preço completamente proibitivo, não foi? É. O salsicha está completamente proibitivo aqui em Tóquio. Mas para já vamos deixar assim, porque para já nós não temos fábrica. Depois temos aqui muitas reservas do lasanha. A lasanha está a perder vendas para caraças. Mas para já vamos tirar aqui do lasanha e pôr no panado. Eu só queria tirar uma, portanto no panado vamos pôr 2, mas que vamos ter que ver um bocado aqui o preço. Não é? Tá. É que é o carro mais caro que nós estamos a vender, não é?
Vamos baixar aqui qualquer coisa no preço dele. Mesmo assim está a vender em Osaka, muito mais caro que a concorrência. Em Tóquio está a vender bem, vou deixar assim. Em Kuala Lumpur está a vender mal. Singapura até está a vender bem, considerando o preço, mas podemos baixar aqui para os 17 mil. Em Busan está super caro. Vamos pôr 22, vamos pôr 20 mil. Pois é, em Seul temos aqui muita concorrência. Vamos baixar também ligeiramente. Em Taipei é a mesma coisa, vamos baixar para 18 mil. Aqui não temos muita concorrência, mas é um país um pouco pobre. Emirados até está a vender bem, vamos deixar assim. Vietnã não está a vender quase nada. Delhi e pronto, e Calcutá. Vamos ir também para os 18. Pois é, agora precisamos mesmo é desta fábrica aqui. E vai estar ao mesmo tempo do chassi, portanto vamos passar aqui alguns meses. Vamos acumular também algum dinheiro. Ok, agora estamos a fazer mais do panado. Só que é assim, o panado não nos dá assim tanto lucro. Eu acho que o salsicha dá mais lucro. Neste momento é o hambúrguer que dá mais lucro, seguido do lasanha. Portanto, são os carros de luxo. Lá está. São os carros de luxo e estamos a perder vendas. Depois é o panado e depois são os pequenos. Mas olha aí, estes três, o croquete, o rissol, o salsicha e o panado, não chegam ao hambúrguer. Não é? É interessante. Estes quatro últimos não chegam ao hambúrguer. Portanto, vale a pena fazer carros caros. Eu acho que sim. Vamos lá aqui só ver uma coisa. Eu quero ver como é que estão as filiais. Já temos 9 concessionários. Vamos reparar. Aqui em Delhi ainda só temos uma. Vamos reparar. Já estão com bastante desgaste, como estão a ver. Aqui temos 5. Vamos reparar também. Aqui são fábricas. Aqui em Calcutá já temos 10. Vamos reparar. Depois aqui de baixo para cima. De Singapura 7. É bastante bom. Kuala Lumpur. Ainda só temos uma, eu acho que perdemos aqui. Enfim, temos 7. Bangkok. Temos 3. À noite está uma filial um bocado fraca. Bastante fraca mesmo. Depois temos aqui Taipei, que entretanto tivemos aqui bastante concorrência. Depois aqui na Coreia, Seul 5. Busan 2. E Osaka 3. Finalmente Tóquio com 8 milhões 2. Como é que estão aqui as nossas vendas? Eu gostava que isto se visse melhor. Eu mal consigo ler. E se vocês estiverem num telemóvel, muito pior, não é? Estamos aqui um pouco fracos. Temos o carro compacto, se calhar caro demais. O P está a vender. Este, se calhar, este está a vender, apesar do preço. Não é? O que é que nós temos mais? Sedan não está a vender. Caro demais, não é? Subcompacto também. O microcarro está a vender, é muito bom, por isso é que está a vender. Mas também 15 mil talvez seja um pouco demais. Bem, ele
não custa tanto até para chegar aqui. Vamos baixar para 14 mil. Aliás, o Japão já é extremamente rico. Mesmo a vender carros a 14 mil, perdão, nós conseguimos bastante. Mas olha aí, o Huanxi está a vender muito mais. Se calhar está também na hora de vermos como é que está o Martin em Tóquio. Porque Tóquio agora é onde nós estamos a vender mais. Portanto, vamos investir mais nos jornais e nas revistas. Já estamos a investir bastante nos jornais, não é? Mas compensa. Vamos para os 300. E nas revistas vamos duplicar também. E vamos a isso. Portanto, pagamos muitos impostos. Mas parece que temos a produção boa. Aqui está bem melhor. Podemos, se calhar, gastar mais um bocado em revistas. Mas estamos bem. Já estamos a gastar bastante mesmo em... Não é isto que eu queria voltar. Em marketing. Custos totais de marketing já está no 1.700.000. Custos de construção quase 7 milhões. Temos muita coisa a fazer. E daqui a 3 meses vamos ter a fábrica de Chennai. Por isso, se calhar convém abrir mais alguma coisa. Mais alguma filial. Isto aqui tem muito pouca gente. Agora aqui Karachi não é má. Muita gente, per capita superior ao indiano. China acho que ainda não vale a pena. Mas aqui 400. Bem. Aqui há muito pouca gente, não é? A Indonésia também. De Chennai para a Indonésia, olha aí. É um pulinho, aqui não tem competição. Vamos abrir aqui. Eu acho que isto vai vender bem. Não é? Vamos pôr isto a meio. Portanto, vamos ter custos à volta dos 300 mil. Vamos construir a filial. Vamos também gastar aqui um pouco em marketing. Ok, já a carta. Já vamos decidir os preços. Primeiro vamos aqui ao marketing. Isto é uma cidade grande. Vamos gastar já 100 mil. 100 mil aqui nos jornais. E também, se calhar 50 mil nas revistas. $10 mil nos outdoors. Então. Salsicha, que é o nosso novo carro, é bom. Vamos pôr isto a 14. Acho que depois 14 ainda é um bocado caro para eles. O croquete, que é bem mais barato. Vamos pôr aí 9 mil. Também não queremos perder dinheiro aqui. Pois, ainda assim não dá. O panado vamos pôr 9 mil também. Ou se calhar 10 mil. Aqui ainda temos aqui uns custos de transporte fortes, digamos assim. O risol também é 9 mil. Depois estes carros de luxo, como é o caso do lasanha, a 19 mil. E o hambúrguer a 18 mil. Agora se calhar convém. Isto é um bocado longe, vamos pôr isto para global. E pronto, vamos ver então como é que correm as vendas na Indonésia. Ora, Jakarta, vendemos 30 carros. Não tivemos vendas perdidas, mas lucros miseráveis. Só vendemos dos carros mais caros. É interessante, normalmente é assim, não é?
Vamos ver se a gente consegue baixar o preço ao croquete, ao panado de Orrisol. $7.000. Vamos por 8.500. Panado também para os 8.500. E o Risol vamos por 8.000. Fica o nosso carro mais barato. Ainda assim é difícil, não é? 8.000. Vamos por 7.800. Certo, mais 2 meses, então vamos a isso. Ganhamos muito dinheiro agora. Mas estamos ainda a perder muitas vendas, principalmente o hambúrguer. Vendemos mais 7 carros aqui, portanto já estamos a ganhar mais dinheiro. E vendemos do sedã. Então o Risol continua caro. Pá, eu gostava de vender Risóis ali. Sim, podemos vender 7.300 e ainda ganhar dinheiro. Mas se calhar é caro demais para eles. Pois é, pois é. Bem, daqui a um mês vamos ter então a nova fábrica em Chennai e vamos também poder fazer o nosso primeiro carro de corridas. Ok, agora tivemos vendas perdidas para caraças. Mas uma coisa brutal mesmo. Em todo o lado. Não sei o que é que se passou. Vamos ver se há alguma coisa no jornal. Espera aí. Pesquisa completa, pronto, já sabemos. Construção completa. Novos pedidos. Prémio. Foi o Salsicha. Foi o melhor microcarro de todo o mundo. Ok, então é por causa disso. Ótimo. Então o que é que nós vamos fazer primeiro, ainda neste episódio, que está quase a acabar? Se calhar vamos pôr a produção em Chennai. Temos 4 linhas disponíveis. O que é que eles nos estão a pedir mais? Neste momento é mesmo hambúrguer. Portanto, precisamos mais de 2.000 hambúrgueres. Ora, se eu só fizer aqui hambúrgueres, são mais 1.400. Eu vou pôr então assim. Ponho o resto no Salsicha, que também está a vender bem. Certo. E vamos fazer assim em Chennai. E depois vamos produzir então o nosso primeiro carro de corridas no próximo episódio. Eu vou ficar por aqui, sou o Travolta. Se quiserem ver tudo, está aí a lista de reprodução na descrição do vídeo. É só clicarem lá e verem os episódios todos. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever e até à próxima.